Olá, boa tarde para você. A Comissão de Relações Exteriores do Senado tenta ajudar em solução diplomática um caso de um motorista brasileiro preso na Rússia. Hoje, o presidente da comissão, o senador Nelsinho Trade, se reúne com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para discutir o caso. Robson Oliveira está preso há 1 ano e meio na Rússia por entrar no país com um medicamento proibido, o cloridrato de metadona. Robson era motorista do jogador de futebol Fernando, que na época jogava no Spartak, time da capital Moscou, e ele teria levado a substância a pedido do sogro do jogador. O julgamento do motorista já foi adiado várias vezes e agora vai ser reiniciado porque a juíza que conduzia o processo se aposentou. Começou então uma campanha nas redes sociais. A hashtag Justiça por Robson tem recebido o apoio de influenciadores digitais, jogadores de futebol, políticos e até do presidente da República. Jair Bolsonaro disse que vai pedir o perdão do governo russo para Robson. A Comissão de Relações Exteriores do Senado também está atuando para repatriar o brasileiro. O senador Nelsinho Trade vai conversar com o chanceler Ernesto Araújo para tentar uma solução diplomática para o caso. O caso Robson, de um brasileiro que está detido de uma forma injusta na Rússia, foi demandado à Comissão de Relações Exteriores, que já se articulou junto ao Itamaraty para podermos achar uma solução e repatriar esse cidadão brasileiro que está, de uma forma injusta, como já disse, detido na Rússia. É algo que realmente tocou a todos nós e nós entramos nessa causa para poder restabelecer a justiça de um cidadão brasileiro trabalhador e inocente. Vamos até o fim e trazer o Robson de volta ao nosso país. O plenário virtual do Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que tem o objetivo de fortalecer a rede de recebimento de denúncias de maus tratos contra idosos. Abandono, agressão física, psicológica e discriminação são alguns dos tipos de abuso que os idosos mais sofrem. Um projeto aprovado pelo Senado pretende aprimorar os serviços de recebimento de denúncias de crimes do tipo, incluindo a implantação de linhas exclusivas nos canais existentes e a disponibilização de recursos de acessibilidade. O texto também impõe multa a quem, recebendo a denúncia, deixar de encaminhá-la aos órgãos responsáveis. O poder público enfrenta o desafio de criar meios para o amparo dessas pessoas que devem superar o número de crianças em menos de 20 anos e em 40 anos irão constituir 25% da população brasileira, conforme projeções feitas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 30% do total de denúncias recebidas pelo Disque 100 em 2019 foram por violência contra essa população. Na maioria dos casos, os crimes são praticados por alguém da família, como filhos e netos. Com mais gente em casa por conta da pandemia, a violência contra as pessoas com mais de 60 anos aumentou 5 vezes somente entre os meses de março e maio deste ano. Os casos registrados em denúncia passaram de cerca de 3 mil para quase 17 mil. Seguinte, uma mãe cria 10 filhos, ou 20, mas 10 filhos não cuida de uma mãe. E hoje isso é real. Eu não sei se em função das drogas, o que acontece, não é? As aposentadorias dos mais idosos, elas são muitas vezes alvo exatamente disso, de necessidade de agredir, de fazer qualquer coisa com o idoso para a compra de drogas, principalmente. Portanto, é um projeto que vai mudar, não é significativa isso, e eu espero que realmente os idosos sejam mais respeitados. Tramita aqui no Senado uma proposta de emenda à Constituição que estabelece o pagamento mensal do benefício universal infantil a partir de janeiro de 2021. De acordo com a PEC, o benefício vai ser concedido a toda família com crianças de até 14 anos de idade. O objetivo do programa é auxiliar as famílias mais carentes diante da crise sanitária agravada aí com a pandemia do Covid-19. Presta atenção nesse número. 47,8% das crianças de 0 a 14 anos vivem em situação de pobreza no Brasil. Isso representa quase a metade das nossas crianças. E o que o país tem feito para reverter essa situação?
Segundo os pesquisadores do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o sistema de benefícios atual exclui os mais necessitados. Privilegia as famílias que têm mais recursos, com até 2 benefícios, como Bolsa Família, Salário Família e a dedução no imposto de renda por dependente. 17 milhões de crianças acabam ficando de fora, sem receber nenhum centavo. Com esse cenário, o IPEA sugeriu a criação do Benefício Universal Infantil, que concentraria a ajuda para os jovens de até 14 anos, substituindo o atual sistema. A reforma da Previdência aprovada pelo Congresso já previa o Benefício Universal Infantil, concentrado nas famílias mais pobres. Mas a ideia ficou para a PEC paralela, que ainda está tramitando na Câmara dos Deputados. O senador Tasso Gereissati, que foi o relator da PEC paralela no Senado, apresentou uma nova emenda constitucional, propondo a implementação do Benefício Universal Infantil a partir de janeiro de 2021. Pela proposta, o Benefício Universal Infantil será pago a toda a família com crianças de até 14 anos. As famílias com crianças de até 6 anos de idade e mais pobres receberão valores maiores. O pagamento será mensal, com reajuste anual. A proposta suspende temporariamente as concessões do abono salarial, salário família e dedução por dependente no imposto de renda, até que surjam novas fontes de recursos. A ideia, portanto, é focar o programa de crianças até 14 anos, mas mais especificamente a crianças de 0 a 6 anos, onde hoje todos os estudos indicam que se forja de uma maneira sólida a capacidade de aprendizagem e o caráter do ser humano. Na hora de fazer compras ou pagar as contas, todo mundo já deve ter feito a pergunta: será que a inflação oficial é essa mesmo? Um estudo de uma universidade americana alerta: a subida dos preços de produtos e de serviços em tempos de pandemia não afeta da mesma forma todas as classes sociais e pode aprofundar as desigualdades. A mudança dos hábitos de consumo durante a pandemia da Covid-19 resultou numa subida de preços que penalizou de forma desigual pessoas e habitantes de diversas nações. Um estudo da Universidade de Harvard comparou a inflação de produtos e serviços com base nos índices habituais com a inflação dos produtos mais procurados após o choque do coronavírus. No gráfico com os números de 18 países, o Brasil está no topo da lista. A inflação anual projetada, que seria de 1,65%, sobe para 2,53% em consequência da pandemia. A inflação brasileira é calculada com base em 2 índices: o IPCA, que se refere às famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos, e o INPC, das famílias de renda de 1 a 5 salários mínimos. Quando o cálculo inclui as famílias de maior renda, a inflação acumulada até agosto foi de 0,70% e é anual 2,44%. Mas para as famílias que recebem de 1 a 5 salários mínimos, os preços subiram 1,16% até agosto e 2,94% nos últimos 12 meses. Muitas vezes, esses índices que já foram revisados no final do ano passado atribuíram menor peso aos itens de alimento. E o efeito da pandemia foi o inverso. O consumo das famílias aumentou nesses itens de alimento e aumentou o peso inflacionário disso. Então, o economista aponta uma importante reflexão sobre o fato de que os nossos índices estão, talvez, não refletindo a verdadeira inflação. Os preços dos combustíveis subiram, mas com menos veículos circulando, os postos passaram a oferecer descontos para quem comprar via aplicativo. Mas, na realidade, com a Covid, a queda no custo do item transporte para os brasileiros foi de 2,5% em termos anuais. Em compensação, houve uma forte alta de 9% no item alimentação. Como as pessoas estão consumindo mais comida, a inflação é maior. O auxílio emergencial de R$ 600 para 8 milhões de pessoas contribuiu para aumentar a procura por alimentos como o arroz, que ficou até 30% mais caro. Por outro lado, as passagens aéreas caíram de preço. Quem quer viajar agora? Quase ninguém. Já a comida, todo mundo precisa. Pobres e ricos, todo mundo quer. Estou recebendo a ajuda do auxílio emergencial no valor de R$ 600
pois ele tem me ajudado bastante, pois tenho pagado minhas contas de água e luz e comprado alimento para dentro da minha casa. A inflação oficial continua baixa, os juros de 2%, os menores da história, mas o desemprego cresce e a pandemia ainda não acabou. O auxílio de emergência foi prorrogado até o final do ano, mas diminuiu de R$ 600 para R$ 300 por mês. Esse peso relativo aos itens de alimento e bebidas, eles também colocam um desafio mais importante ainda sobre o consumo das famílias, uma vez que a gente está prestes a verificar uma diminuição das ajudas as ajudas emergenciais do governo, passando de R$ 600 para R$ 300. Resta saber como que vai ser o reflexo da inflação em relação a isso e, principalmente, sobre a renda e o benefício dessas pessoas. O INSS tem mais de 1.500 agências espalhadas pelo Brasil. Com a pandemia, as agências também suspenderam o trabalho presencial e boa parte dos serviços foram feitos por meio do aplicativo da autarquia. O governo autorizou crédito extraordinário para a compra de equipamentos de proteção individual para a volta do atendimento presencial. O dinheiro também deve comprar as EPIs para funcionários da Receita Federal. Essas imagens são de uma vistoria feita para a reabertura de uma agência do INSS em Belo Horizonte. A autarquia reabriu dia 14 de setembro, depois de quase 6 meses fechada. Em nota técnica, o INSS listou os equipamentos adquiridos para a volta aos atendimentos presenciais. Exatamente o que o fiscal procura nas imagens: máscara cirúrgica, máscara descartável, máscara artesanal, toucas, avental, luvas de procedimento, protetor facial. No início de outubro, foi publicada uma medida provisória autorizando crédito extraordinário para pagar a compra de EPIs pelo INSS e pela Receita Federal. Ao todo, são quase 100 milhões de reais. Originalmente, o valor seria contingenciado. Essa reserva de contingência ela é uma parcela do orçamento destinada justamente ao atendimento de eventos fiscais imprevistos, como é o caso da pandemia. E aí lá no orçamento da União, para esse ano, tem cerca de 33 bilhões de reais em reserva de contingência. Isso quer dizer, na prática, que quando você utiliza essa reserva de contingência, você está aumentando o déficit primário. A IFE, vale lembrar, ela projeta que esse déficit primário para a União já está na casa dos 900 bilhões de reais, né? O que faz do impacto da MP 1007 relativamente pequeno quando a gente considera o tamanho do rombo das contas para esse ano. Desde que o atendimento presencial no INSS foi suspenso, foram antecipados 186 mil benefícios de prestação continuada e 876 mil auxílios-doença. Em junho, quando a fila de pedidos do INSS chegou no ápice, eram em média 2,32 milhões de requerimentos na fila. Quando as agências estavam abertas, em média, o INSS atendia 2,5 milhões de pessoas por mês. O INSS lançou uma assistente virtual no aplicativo Meu INSS. Por dia são mais de 20 mil dúvidas. O aplicativo funciona com um banco de respostas já definidas, mas também tem como tirar as dúvidas conversando com um servidor. São 300 pessoas trabalhando nesse atendimento. E as agências que já estão abertas só realizam atendimentos pré-agendados. Quem precisar resolver alguma pendência no INSS deve marcar um horário pelo aplicativo Meu INSS ou pelo número 135. As agências ficam abertas de 7 horas da manhã até 1 da tarde, de segunda a sexta-feira. Nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal prosseguem as dúvidas sobre quando e como deverá ser o retorno às salas de aula. Esta semana, o Conselho Nacional de Educação, em meio a outras sugestões, se manifestou a favor da prorrogação do ensino remoto até o fim do ano que vem. Que saudade das turmas cheias, da algazarra no recreio, do convívio com o professor. Essas cenas foram interrompidas meses atrás pela pandemia. Brasília foi a primeira a fechar as portas das escolas em nome da segurança.
Numa perspectiva realista, a vacinação contra a Covid-19 deve ocorrer no primeiro trimestre do ano que vem. Mas com o retorno de muitas outras atividades, até mesmo de lazer, cresce a pressão pela retomada do ensino presencial. As alternativas em prática nos vários estados não são uniformes. Enquanto isso, o calendário não para. Vem aí o Enem, os vestibulares. Os pedagogos afirmam que o ensino remoto não representa a alternativa ideal para repor os conteúdos perdidos e pode acentuar ainda mais as diferenças entre os alunos das escolas públicas e das privadas, as diferenças regionais e as desigualdades sociais. Em nome da redução das desigualdades, o Amazonas reabriu o ensino médio em agosto e, mesmo diante de sinais de que a pandemia não está controlada, retoma agora o ensino fundamental presencial, seguindo protocolos de distanciamento, higienização e redução do número de alunos. Enquanto isso, Brasília continua fechada, sem previsão. São Paulo tenta reabrir, mas a adesão é pequena. Como fica o aprendizado? O Conselho Nacional de Educação, órgão consultivo do Ministério, publicou um conjunto de sugestões. O ensino remoto será admitido nas escolas públicas e particulares até dezembro de 2021. As redes de ensino podem organizar calendários para reposição de aulas perdidas e avaliações. As escolas não devem dar faltas aos alunos durante o período da pandemia. O Conselho não recomenda a reprovação em 2020 e sugere juntar os anos letivos de 2020 e 2021. O número de dias letivos e a carga horária de 2021 serão aumentados para cumprir os objetivos previstos em 2020. O Ministério da Educação observa que essas orientações estão de acordo com a Organização Mundial de Saúde e que cabe aos estados e municípios quando e como executá-las. O grande debate que acontece no Brasil agora e que vai continuar neste ano e no próximo ano também é o retorno às aulas nas escolas públicas e particulares, desde a creche até o pós-graduação. É importante que a gente diga que tem que haver um amplo entendimento na sociedade, com professores, profissionais da educação, profissionais da saúde, os pais, um diálogo permanente, porque a situação de retorno às aulas vai continuar durante algum tempo, tentando se achar soluções, caminhos, encontrar as alternativas para as dificuldades que aconteceram. E isto exige de todos nós entendimento, nos sentarmos, escutarmos, vermos a situação de cada escola, de cada família, de cada criança, um esforço que os educadores têm toda a condição de desenvolver. Os detalhes do novo programa social do governo federal, chamado de Renda Cidadã, só devem ser divulgados depois das próximas eleições, marcadas para 15 de novembro. A informação foi repassada hoje pelo relator do orçamento, o senador Márcio Bittar. O Brasil tem que retomar a agenda para a qual o presidente da República, Jair Bolsonaro, com meu apoio, com meu voto, foi eleito, que é a agenda das reformas, reforma administrativa, reforma tributária, as PECs que eu relato, do Pacto Federativo, a PEC dos gatilhos, todas as medidas que caminham no rumo da austeridade, da contenção de gasto público, da diminuição do tamanho da máquina que se agigantou e praticamente come a sociedade, como a reforma da Previdência que fizemos. Então agora temos que retomar essas agendas, mas ao mesmo tempo tem um assunto que tem que ser resolvido. É como aquela família que por alguma razão acabou gastando mais em um ano, ela resolve apertar o cinto aqui e acolá, cortar despesas, porque em 2 anos, 3 anos ela se reabilitará economicamente. Só que no começo do corte aparece um membro da família com uma doença grave. Você não pode virar para esse membro da sua família e dizer, olha, espera aí que eu vou resolver o problema da economia primeiro, depois eu corro aqui para te acudir. Então, a doença não vai esperar. E o que é isso? Isso significa dizer que tem 8 milhões de brasileiros que a partir de janeiro, se nós não criarmos o Renda Brasil, eles não têm do que se alimentar. Então eu estou fazendo tudo o que eu posso, em nome do presidente Jair Bolsonaro, em nome do Congresso Nacional, para chegar a uma proposta, qualquer que seja ela vai incomodar, porque para arrumar recurso para essas pessoas vai ter que tirar de algum lugar. E do lugar que for tirar, tem alguém que está incomodado.
e tem que, ao mesmo tempo, ser uma proposta de consenso. Não adianta eu apresentar sozinho, não por medo de críticas, eu sou homem público, preparado para isso, mas porque se eu apresentar sozinho, não anda, não passa, não aprova. E esse momento da eleição, a eleição não é um bom conselheiro. Muitos deputados, senadores estão muito envolvidos com isso. Então é melhor passar esse momento para que a gente sente à mesa de novo, todos que precisam responder a essa questão e cheguemos a um consenso. Então é melhor esperar mais um pouco, mas poder trazer todos aqueles que são fundamentais para que isso seja aprovado, a partir do presidente da República, Jair Bolsonaro, e das principais lideranças, tanto da Câmara quanto do Senado. Fazendo assim, eu penso que estou dando uma contribuição para que a gente, antes de terminar o ano, criemos o programa para dizer a essas, principalmente para essas 8 milhões de pessoas, que elas fiquem tranquilas, durmam tranquilas no dia 31 de dezembro, porque o Estado não vai lhes virar as costas. E a partir de janeiro do ano que vem, o Estado vai continuar prestando um apoio, uma assistência para que ela consiga manter o mínimo de dignidade humana, ok? Um abraço, fiquem com Deus. Informações quentes aí sobre o programa Renda Cidadã. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.